Família de adolescente internada em estado grave no interior consegue na justiça que ela seja transferida em UTI aérea para Salvador. Mas a decisão ainda não foi cumprida por falta de vaga em UTIs nos hospitais. Parentes de homem que morreu de derrame cerebral deram queixa contra o médico que diagnosticou bebedeira. Incêndio destrói salas e material escolar em colégio do oeste do estado. A busca pela família desta criança de 10 anos que está em um abrigo. Técnico Jorginho vai comandar o Bahia no jogo de daqui a pouco contra o Santos. Essas e outras notícias a partir de agora no BATV. Boa noite. Boa noite. Em Irecê, a 470 quilômetros de Salvador, uma adolescente com problemas no coração conseguiu uma liminar da justiça para ser internada em uma UTI. O prazo para a internação já venceu, mas a transferência ainda não foi feita. A estudante de 17 anos está há 13 dias no Hospital Regional de Irecê. Ela tem uma inflamação grave nos pulmões e no coração, precisa ser internada com urgência numa UTI para o tratamento, mas o hospital da cidade não tem estrutura para casos deste tipo. Na última segunda-feira, a família conseguiu na justiça que a estudante fosse transferida para outro hospital, num prazo de 24 horas, em uma UTI aérea. Mas a decisão ainda não foi cumprida. A família está desesperada. Ela está consciente, mas o quadro dela, a cada vez mais, está se agravando. É crise de dor direto, tem hora que desmaia. O sentimento da gente é de revolta, né? É de se agravar mais e eu perder minha filha, né? A Secretaria Estadual da Saúde informou que os médicos do sistema de regulação estão tentando viabilizar a vaga para que a paciente possa ser transferida. A família do rapaz de 29 anos que teve diagnóstico de embriaguez no Hospital Menandro de Farias, quando na verdade estava tendo um derrame, deu queixa hoje contra o médico que o atendeu. O BATV conseguiu falar com o médico. O rapaz que recebeu o atendimento morreu ontem em um outro hospital. Um dia depois da morte do marido, Eunina junta forças para que o caso não seja esquecido. Ela, a mãe e o sogro foram hoje à delegacia de Portão, em Lauro de Freitas, dar queixa contra o atendimento médico recebido no Hospital Menandro de Farias. Ele apenas olhou a pupila dele, que já estava dilatada, e disse que ele estava alcoolizado. Passou o soro, mandou ir para casa, depois que tomou a medicação, mandou ir para casa e disse que ele ia acordando aos poucos. E ele não acordou mais. No sábado à noite, o marido de Eunina, Wellington Silva de Santana, de 29 anos, deu entrada no hospital com muita dor de cabeça e vomitando. Foi diagnosticado com intoxicação alcoólica pelo médico Marcos Landim. Na manhã do dia seguinte, sem melhorar, foi levado para o Hospital Teresa de Lisieux, onde já chegou com morte cerebral e o diagnóstico: acidente vascular cerebral hemorrágico. Hoje à tarde, nós conseguimos localizar o médico Marcos Landim, que atendeu Wellington no sábado. Por telefone, ele disse que foi orientado por um advogado a não gravar entrevista por enquanto. Marcos Landim disse apenas que quando atendeu Wellington no sábado, a mulher da vítima disse que ele tinha bebido o dia inteiro. Mas a mulher nega que tenha dito que Wellington bebeu e quer a apuração rigorosa do caso. Ele me deixou um filho de 3 anos. E eu vou dizer o que agora? Meu filho, quando chegar em casa e perguntar cadê o pai dele? A Secretaria da Saúde não quis gravar entrevista. Mandou uma nota onde diz que o Hospital Menandro de Farias abriu uma sindicância para apurar o caso. O Conselho Regional de Medicina também deve abrir um processo e investigar o caso. 2 jovens brasileiras de 26 e 23 anos foram presas no aeroporto de Salvador acusadas de tráfico internacional de drogas. Elas tentavam embarcar para Portugal, levando na bagagem 22 quilos de cocaína. As duas foram levadas para o complexo penitenciário de Salvador e podem pegar até 15 anos de prisão. Uma pessoa morreu em um acidente hoje de manhã na Estrada do Coco. Este carro bateu no fundo de um caminhão. O motociclista Pedro Paulo Medeiros, que vinha atrás, acabou batendo no fundo do carro e morreu. O motorista do carro teve ferimentos leves. O acidente provocou um grande congestionamento na região. O carro foi retirado por um guincho e o trânsito liberado. Os 800 alunos da escola Onero Costa da Rosa, em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste, não tiveram aula hoje. A escola pegou fogo ontem à noite. 6 salas foram atingidas pelas chamas.
mais de 2.500 livros da biblioteca foram destruídos. Alguns livros foram salvos com a ajuda de funcionários, alunos e vizinhos. Segundo a diretora da escola, ontem à tarde um outro incêndio já tinha sido apagado pelos funcionários. A polícia trabalha com a hipótese de incêndios criminosos. Daqui a pouco o Bahia entra em campo contra o Santos, sob o comando do novo técnico. E você pode ajudar a achar a família deste menino. O BATV volta já. Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais. Depois de uma semana em greve, policiais rodoviários federais voltaram hoje ao trabalho. Durante o período do movimento, 30% do efetivo mantiveram o atendimento a ocorrências de emergência. Este caminhoneiro conta como tem sido dirigir pelas estradas do país durante os últimos dias. Estava andando aí sem proteção nenhuma. Ia andar o dia, a noite, aí não encontrava uma viatura, nem nos postos policiais, tudo parado. Estava muito ruim. Depois de 8 dias de greve, a Polícia Rodoviária Federal voltou ao trabalho. O acordo para o fim da greve foi acertado entre o Conselho de Representantes da Federação Nacional de Policiais Rodoviários, o FENA-PRF, com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG. O acordo obedece os seguintes termos: reconhecimento do nível superior para o cargo de policial rodoviário federal. Alteração dos nomes das classes da carreira para primeira, segunda e terceira e classe especial. Aumento de 15,8% dividido em 3 vezes. A categoria tinha como principal bandeira a reestruturação da carreira e recomposição do efetivo. Tem que colocar mais gente para fiscalizar porque é muito motorista doido nessa estrada aí, é ultrapassagem mal feita, ultrapassando em lugar não permitido, né, em faixa dupla. Fazer 3, 4 viagens aqui do Rio Grande do Sul aqui, ida e volta, e não ter ninguém para perguntar pelo menos se o camarada tem carteira de habilitação, né? Então é hora de botar mais gente e fiscalizar. E dar condições para todo mundo trabalhar, né? Em Vitória da Conquista são cerca de 60 policiais rodoviários federais. Eles atuam em um trecho de 172 quilômetros, que vai da divisa com o estado de Minas Gerais até o município de Poções. Veja agora a programação de campanha dos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista nas eleições deste ano. O candidato Abel Rebouças, do PDT, pela manhã foi entrevistado por uma emissora de rádio. À tarde teve reunião com empresários e lideranças de Veredinha. Agora à noite faz reunião com candidatos a vereador. O candidato do PV, de Garmão Branca, pela manhã visitou empresários e deu entrevista a uma emissora de rádio. À tarde fez caminhada nos bairros Brasil e Patagônia. À noite se reúne com a equipe de campanha. Elkson Soares, candidato do PPS, pela manhã fez reunião com lideranças do partido. À tarde recebeu eleitores no comitê. Durante a noite visita bairros. O candidato do PT, Guilherme Menezes, pela manhã atendeu na prefeitura. À tarde fez reunião com o núcleo de rádio, com a coordenação de campanha e com moradores de bairro da cidade. Agora à noite, a reunião será no bairro Cidade Maravilhosa. E o candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã atendeu eleitores no comitê do bairro Brasil, fez reunião com representantes do esporte amador e gravou programa de TV. À tarde, realizou reunião com a equipe de marketing da campanha e fez caminhada na Vila Serrana. À noite, se reúne com moradores da Urbis 3. Agora o tempo, uma quinta-feira de sol sem chuva em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 23 e a máxima de 28 graus. Nesta quinta-feira, o dia será de sol sem chuva em Itapetinga. A temperatura na cidade pode variar entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. Sol também em Urandi, não deve chover na cidade. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em instantes, seminário realizado em Vitória da Conquista discute a inclusão de portadores de síndrome de Down. Estão presos 2 acusados de participação na morte do policial militar e candidato a vereador de Jequié, Jurandir Oliveira Santos, de 44 anos.
voltava da zona rural do município. Jurandir foi reconhecido por assaltantes e depois de ser levado foi assassinado. 3 acusados continuam foragidos. Durante a operação de busca aos assaltantes, 5 homens morreram em confronto com policiais. Um deles teria envolvimento com o crime. Os outros 4 tinham ligação com o tráfico de drogas. Um médico especialista em síndrome de Down participou em Vitória da Conquista de um seminário. Durante o encontro, pais, professores e especialistas discutiram formas de inclusão e acompanhamento das pessoas com a síndrome. O seminário contou com as participações de professores, médicos e acadêmicos dos cursos de psicologia, serviço social e pedagogia. Nós percebemos que havia uma grande necessidade de trazer alguém que pudesse falar sobre a síndrome de Down para essas famílias de forma mais científica, mostrando as potencialidades das pessoas com síndrome de Down, mostrando possibilidades para essas pessoas. O auditório Glauber Rocha, no campus da UESB, ficou lotado. Muita gente acompanhando a palestra do médico e especialista em síndrome de Down, Zan Mustak. A grande dificuldade ainda é, por mais que a gente sabe que mudou muito nos últimos 35 anos, ainda é a questão social, ainda é o preconceito correlacionado na questão da síndrome de Down, com o fenótipo, com a imagem. Então isso significa, a nossa cultura ainda é uma cultura tipicamente fotográfica. No momento onde você vê o indivíduo, você já determina alguns preconceitos, sem entretanto conhecê-lo. Quem tem síndrome de Down não é um coitado, né? Ele hoje tem uma abordagem social bem diferente como antes, com relação ao anterior, como ele disse, e hoje ele tem capacitação, hoje ele tem faculdade, hoje ele tem educação, hoje ele tem trabalho, hoje ele está sendo sociabilizado progressivamente. O BTV de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.